Cada lar um momento especial de união e assim podermos juntos estar na comunhão dos salvos, na comunhão da Igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos à comunhão da Pibes. Nós temos irmãos queridos que estão conosco em todo o Brasil. Em cada parte do Brasil, onde nós temos familiares, seja no Amazonas, seja no Espírito Santo, seja no Maranhão, seja em São Paulo, seja no DF, onde tem familiares nossos, nós temos ali pessoas que estão compartilhando conosco, uma vez que estamos preocupados em encaminhar a eles o link do culto para termos esse momento de comunhão. E eu tenho certeza que todos os irmãos, todos os membros da Pibes estão fazendo esse trabalho de compartilhamento daquilo que nós estamos usufruindo na presença do Senhor. Hoje foi um dia muito especial, nós tivemos nesta manhã várias igrejas comemorando, estivemos nossa igreja também rendendo a nossa homenagem às mães e hoje à noite muitas igrejas estão fazendo o mesmo. O nosso Ministério Infantil, junto com o Ministério Jovem, prepararam um vídeo extraordinário que foi postado no grupo da nossa igreja e os irmãos devem acessar, quem ainda não o fez, compartilhar, porque é muito lindo. Eu queria agradecer o esforço do Ministério Infantil, do Ministério Jovem, em promover este vídeo muito importante. No último domingo também o Ministério Infantil postou no canal da Pibes, no YouTube, um vídeo com a mensagem, com um trabalho feito voltado para as crianças. E hoje está sendo postado um outro vídeo também. E nós estamos assim compartilhando, dando às crianças esta oportunidade de também estarem envolvidas nas atividades da igreja e nas atividades espirituais. Na próxima terça-feira, nós estaremos realizando uma grande live de oração. Queremos envolver toda a igreja, todos os ministérios da igreja, jovem, adultos, infantil, todos os ministérios participando. Já tivemos uma prévia na última terça-feira, estamos vendo detalhes, mas nós queremos na próxima terça-feira ter um encontro de toda a igreja e também de todos os irmãos fora que queiram participar. Estaremos passando o link nos grupos e nós estaremos juntos compartilhando naquela noite preciosa de oração.
Na quinta-feira teremos também outra live com estudos bíblicos. Estamos trabalhando nesse mês o tema Famílias Fortes, Igreja Forte. Então estamos fazendo estudos diferentes e os irmãos estão convidados, convocados a nos unirmos e participarmos juntos desses momentos de culto. E no próximo domingo, como sempre, pela manhã e à noite, nós estamos juntos direto do templo da igreja, compartilhando com todos aqueles que nos alcançam. Nesse mês também, nós estamos envolvidos nos 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Nós estamos orando pelos nossos familiares, estamos clamando a Deus pelos nossos familiares. E tem sido uma experiência gratificante. Nós temos uma escala em que cada irmão definiu um horário para estar em oração naquele momento. Mesmo que não vá toda hora, todo o período, mas leve o tempo que você puder estar em oração, naquele horário que você marcou, e assim nós teremos essa corrente de oração. Temos ainda horário vago, que alguém pode preencher, mas também você pode acrescentar o seu nome naqueles horários que já estão escolhidos. Importante que toda a igreja esteja envolvida. Nós temos também familiares nossos que estão envolvidos nessa corrente de oração e nós queremos contar com a presença de todos. É um momento especial em que o povo de Deus está clamando, está buscando ao Senhor. A Junta de Missões Nacionais mantém uma sala de oração diariamente às 18 horas. Eu tenho compartilhado também o link, mas você pode acessar as redes sociais da Junta de Missões, da Convenção Batista, no YouTube, no Facebook, e você acompanha esse momento precioso de oração, quando estamos clamando a Deus por nossa nação, estamos clamando a Deus pelas famílias que passam por esse momento tão difícil, tão complicado, seja aqueles que têm os seus familiares envolvidos na enfermidade, quanto aqueles que estão sendo privados do seu trabalho, privados de ir atrás do necessário para a sua casa. Então nós estamos passando por um momento difícil na sociedade, seja no Brasil, seja no mundo. Então é tempo de clamarmos ao Senhor. É tempo de ouvirmos a voz do Senhor quando diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Deus quer uma atitude nossa e nós precisamos responder presente essa atitude para que assim o Senhor nos ouça. Queridos, tem sido muito gratificante, esse tempo tem sido um tempo precioso de experiências pessoais com Deus. Não perca a oportunidade. Realize culto em família, encontros em família. Eu disponibilizei nos grupos um material do Ministério Oikos e também dos 31 dias de oração, para que você possa realizar encontros, pequenos grupos em família, em estudo. Enfim, você tem um material rico que deve aproveitar. Façamos isto. Eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que não nos deixemos vencer por qualquer tipo de ansiedade, de sentido depressivo, qualquer aflição, que nós estejamos certos e confiantes no Senhor, o nosso Deus. Nós registramos pela manhã um pedido de oração do irmão Hélio, nosso primeiro vice-presidente, pedindo oração pela saúde, pelas famílias, pela igreja, como sempre ele assim o faz. E agora à noite recebemos um pedido da nossa irmã Silvinha, que está em estado de gestação, já prevendo aquele momento em que receberá a bênção de ter nos seus braços o Bernardo Miguel, uma linda criança, um menino que vem para alegrar o coração da família e em particular da sua irmãzinha. Nós vamos agradecer a Deus e orar pela Silvinha, pedir que Deus esteja conduzindo todo esse processo. Vamos então, amados, curvar a nossa cabeça em oração, onde você estiver agora, se você puder se ajoelhar, assim o faça, e nós vamos juntos colocar a nossa vida no altar do nosso grande e eterno Deus. Vamos orar então. Querido Deus, santo, excelso é o teu nome. Tu és o Deus precioso, Deus maravilhoso, o Deus que nos ama, não por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos inúmeros defeitos.
O Senhor nos tem dado a graça da tua presença conosco em todos os momentos. Temos tido experiências preciosas com o Senhor. Louvamos, bendizemos o teu nome, Pai, por podermos ter o privilégio de acessarmos ao trono da tua graça e podermos colocar toda a nossa gratidão e também todos os motivos de súplica. Senhor, muito obrigado, porque tem cuidado das nossas famílias. Nesses momentos de crise, nesses momentos de isolamento, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado das nossas famílias. Agora queremos clamar em nome de Jesus, que os nossos familiares sejam alcançados por tua graça, que aqueles que ainda não conhecem Jesus como Salvador pessoal, ó Deus, que nós estejamos colocando suas vidas no teu altar e que o Senhor esteja atendendo a nossa súplica e levando essas vidas aos pés de Jesus Cristo, reconhecendo como Salvador pessoal. Este é um momento de reflexão, é um momento de decisão. Pai, nós oramos, Senhor, por todas as nossas necessidades, queremos agradecer a vida da Silvinha, a maneira como o Senhor tem cuidado dela, nesses momentos em que antecedem a chegada do seu filhinho, do Bernardo Miguel. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar essas vidas, esse lar, esta família, os seus familiares, os avós que aguardam com expectativa, ó Pai, sejam alvo da tua graça e bondade. Deus, nós oramos por cada família, por todas as famílias da terra, Senhor, que sejam abençoadas do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer o privilégio de aqui estarmos na tua casa, a equipe de louvor ministrando, a equipe técnica, ó Deus, conduzindo, e sabemos que o Senhor está no controle de tudo isso. Receba a nossa adoração, a nossa entrega. Pai, nós oramos por nossa nação em todas as áreas, em todos os aspectos, seja pela questão da saúde física, ó Deus, seja o controle político. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo esteja controlando tudo isso de acordo com a tua bondade, com a tua vontade, com o teu poder que te é devido. Pedimos perdão para os nossos pecados e que a tua graça bendita nos assista hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, vamos ler a palavra do Senhor. Nós temos dois textos preciosos para lermos nesse momento. No livro do profeta Isaías, no capítulo 25, versículo 1, e em Salmos, capítulo 16, versículos 1, 2 e 11. Os irmãos podem, então, acompanhar essa leitura. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença, a plenitude de alegria. Na Tua destra, delícias perpetuamente. Tu és o nosso Deus, nós te exaltamos o nome, nós te glorificamos e nós nos dedicamos inteiramente a Ti, Senhor. O fazemos também na dedicação dos nossos dízimos e ofertas, que separamos para oferecer ao Senhor como expressão de culto, expressão da nossa adoração. Então você que aí está, que já entregou o seu dízimo esse mês, agradeça a Deus por tê-lo feito. Se ainda não o fez, peça a Deus que nada possa impedir esse privilégio precioso na sua vida. E se você está com seus dízimos agora para entregar ao Senhor, aproveite para dedicar a Ele, dizer: Senhor, aqui está a expressão da minha gratidão, a expressão da minha adoração, do meu louvor a Ti. O Ministério do Louvor vai nos ajudar nesse momento de adoração a Deus,
louvando e bendizendo, exaltando o nome do Senhor. continuar adorando ao nosso Deus agora com a música Atos 2.
Pai, quero te agradecer pela vida de cada um que se dispôs a vir até aqui essa noite. Quero te agradecer por o Senhor estar nos protegendo a cada dia. Pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um que está assistindo essa live. Pedir que a palavra que sair da boca do pastor toque o coração de cada um. Eu te agradeço por tudo que nos tem feito, meu Deus. E é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Do Ministério Oicos para o mês da família 2020, nós vamos começar hoje uma série de mensagens para a família, subordinadas ao tema Bases Bíblicas para Famílias Fortes. As mensagens serão baseadas na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 a 18. A mensagem dessa noite se baseia nos versículos 10 a 12, mas nós vamos ler todo o texto para que nós possamos ter uma ideia geral do que nós estaremos trabalhando nesses dias. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Você estará acompanhando comigo assim. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala sobre as armaduras de Deus. Essa porção da palavra de Deus foi dirigida aos crentes de Éfeso, podemos dizer, às famílias que viviam em Éfeso, que viviam naquela cidade. Éfeso era a principal província romana da Ásia. Era um centro comercial, político e religioso, tornando-se famosa pelo grande templo de Ártemis, que era dedicado à deusa Diana. O primeiro contato de Paulo com a cidade de Éfeso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, nos versículos 19 e 20, já no final da sua segunda viagem missionária. Mais tarde, a terceira viagem missionária, Paulo retornou a Éfeso, conforme nós lemos em Atos 19, e ali permaneceu por cerca de 3 anos, pregando o evangelho, organizando a igreja ali, preparando a liderança para deixar naquela igreja, naquela cidade. Paulo escreveu sua carta, segundo nós podemos ver em Efésios 3, 1, 4, 1 e 6, 20, provavelmente por volta do ano 61 depois de Cristo. E Paulo estava preso em Roma, nessa época. Essa carta faz parte das chamadas epístolas da prisão, quando Paulo escreveu, quando estava preso ali em Roma. Com certeza, era uma imagem muito familiar
a todos os crentes naquela época. Por isso que Paulo escreve usando esta linguagem de armadura, porque sem dúvida era comum, porque todas aquelas províncias estavam sob o domínio romano. Então Roma dominava tudo e ali eles sabiam. Paulo então faz uma analogia com esse significado, porque sabia que os cristãos de Éfeso entendiam perfeitamente o que ele estava assim dizendo. Paulo cita 6 equipamentos que eram usados por um soldado romano. Ou seja, o cinto, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete e a espada. Eram instrumentos que o soldado usava na luta, na guerra. E a partir desse texto, nós podemos destacar algumas verdades para que nossas famílias sejam fortes. E, consequentemente, nós possamos, com famílias fortes, construirmos uma igreja forte. Estamos trabalhando, como disse, nesse mês, esse tema, buscando fortalecer as famílias, para que através do fortalecimento das famílias, nós possamos também fortalecer a igreja. E através de igrejas fortalecidas, poder participar, ajudar as famílias a se fortalecerem mais ainda. Então, primeiro, as famílias não devem se descuidar da importância do fortalecimento, sobretudo, o fortalecimento espiritual. A Bíblia diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo faz uma transição quase que abrupta a partir do versículo 10, porque até então ele estava falando de assuntos pacíficos, estava aconselhando a igreja, orientando a igreja, e então, a partir desse versículo, ele muda a sua ótica, e ele começa então a mostrar aos efésios que nós estamos em um campo de guerra, que nós vivemos nesse mundo em uma batalha espiritual. Há muitos salvos em Cristo, muitos crentes, muitos cristãos que levam a vida cristã como se fosse algo normal, algo banal até. Não valorizam o tesouro que tem nas mãos e que lhe foi dado pelo próprio Jesus Cristo através da sua morte vicária na cruz, pagando assim o preço dos nossos pecados. A partir do momento em que nós fomos resgatados do poder do pecado e fomos trazidos para o reino do amor de Deus, como diz o apóstolo Paulo, a partir daí Satanás perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Ele continua buscando todos os meios para nos distanciar de Deus, para nos distanciar do Senhor. Ele procura todos os meios de assim fazer para que nós possamos desviar o nosso foco, desviar a nossa atenção do Senhor. Então nós precisamos ter consciência de que nós estamos numa batalha, estamos numa guerra e não podemos vacilar de maneira nenhuma. E as famílias precisam entender isso, precisam levar a sério esse desafio. Há 2 observações interessantes que nós podemos fazer nesse versículo e nessa expressão de Paulo, quando diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Primeiro, a forma do verbo usada por Paulo está no passivo presente, que é o que nós chamamos no português de gerúndio, é algo que está acontecendo. Paulo está dizendo numa forma literal, continuem sendo fortalecidos. Ou seja, não é algo que nós simplesmente, digamos, almoçamos e não precisamos mais nada. Pode até não precisar durante a tarde, mas chegando à noite você vai necessitar alimentar o seu organismo. A vida espiritual, nós precisamos estar alimentados a cada momento. Porque o diabo, nosso adversário, como diz o apóstolo Pedro, está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Então ele está nos buscando a cada momento uma brecha.
Então nós precisamos estar continuamente nos fortalecendo no Senhor, na oração, na leitura bíblica, no estudo bíblico, na meditação, na reflexão, intercedendo uns pelos outros. Nós precisamos estar sempre atentos e ligados ao nosso Criador. A segunda observação que podemos fazer aqui é que a fonte do fortalecimento está somente em Deus. Paulo diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É nele que nós nos fortalecemos, é no seu poder que nós temos força. Nós não somos ninguém, nós não temos condições nenhuma de sermos fortalecidos, a não ser no poder de Deus. Algumas reflexões sobre esses dois subpontos nós podemos observar. Primeiro, como crentes e famílias cristãs, nós devemos estar sempre em processo de fortalecimento. Nós corremos sérios riscos de cair em pecado e afetar nossa vida pessoal e familiar, se acharmos que já estamos suficientemente fortes para enfrentar o diabo. As nossas quedas, elas não acontecem no momento em que nós estamos conscientes da nossa fragilidade e estamos buscando o Senhor. As nossas quedas ocorrem no momento em que nós nos achamos fortalecidos, nos achamos capazes. E aí é o que o apóstolo Paulo diz: se você está em pé, cuidado, não caia. Porque muitas vezes estamos pensando que estamos firmes e surge uma pequena pedra no caminho, suficiente para tropeçarmos e cair. E esta pedra simboliza tantas ciladas que o inimigo nos arma, tantas situações que nos encontramos. Os recursos humanos, como a psicologia, a pedagogia, são importantes. É importante você estar psicologicamente equilibrado, acompanhado na psicologia, refletindo, mas eles não podem nos dar vitória que nós precisamos. Eles não podem nos dar vitória no campo que é estritamente espiritual. Não podem nos dar o poder que só Deus pode nos dar. Não pode nos dar a sabedoria que só o Senhor pode dar. Não pode trazer força às nossas famílias que só Deus pode trazer. Então, o conselho de Paulo é: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em segundo lugar, o segredo para termos famílias fortes é nos apropriarmos das armaduras oferecidas por Deus. Deus nos oferece essas armaduras, as famílias precisam se apropriar delas. Olha o que diz a palavra de Deus: vistam toda a armadura de Deus. Paulo usa uma figura da armadura do soldado, mas ele está dizendo a armadura que nós devemos vestir é a armadura de Deus. A ingenuidade e as forças humanas não são adequadas contra o inimigo número 1 da família, que é o diabo e todo o seu exército. Somente com os recursos de Deus é que nós podemos, enquanto pessoas e famílias, entrar nesta guerra e sermos vencedores, sermos vitoriosos. A palavra no grego usada, a expressão usada, toda a armadura, dá a ideia de algo completo. Isso quer dizer que, como crentes e famílias cristãs, não podemos escolher a armadura que nós vamos usar. Não podemos escolher somente o cinto da verdade e desprezarmos o escudo da fé. Para sermos fortes como crentes, individualmente e do ponto de vista familiar, nós precisamos nos apropriar de todas as armas que Deus coloca à nossa disposição. Todas as armas. Todas essas armaduras são para os cristãos individualmente e podemos aplicar também as famílias. Paulo está dizendo a cada cristão individualmente, mas ele está falando também às famílias que nós precisamos estudar, precisamos aplicar à nossa vida. A razão para usarmos todas as armaduras de Deus é para nos proteger do ataque inimigo e do seu exército. Os demônios estão nos
buscando fragilidade a cada momento e revestidos da armadura de Deus, nós estamos preparados para vencer. A família mais do que nunca tem sido atacada nesses últimos tempos. E nós só iremos resistir se cada cristão, cada mulher cristã, cada casal cristão, filhos, sogras, avós, netos, noras, adulto solteiro, usar todas as armaduras de Deus colocadas à nossa disposição. Cada membro da família é igualmente responsável. Cada membro da família tem a sua responsabilidade diante de Deus e diante da própria família. Nós devemos nos apropriar das armas de defesa, que são o cinto da verdade, o escudo da fé, a couraça da justiça. Mas também devemos nos apropriar das armas de ataque, que é a espada do Espírito, o calçado dos pés, o capacete da salvação, que nos dá proteção para avançar. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, ele não estava dizendo que a igreja estava acuada e o diabo atacando e a igreja se defendendo e não podia prevalecer. O que Jesus está dizendo é que a igreja está avançando e o diabo não vai resistir o avanço da igreja. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a igreja que a família fortalecida, ela avança contra o inimigo e não espera que ele venha atacar, porque ela está firme e não permite que o inimigo se arme para atacá-la. Porque além dela estar se defendendo, ela também está atacando e não está se deixando vencer. Nas próximas mensagens nós vamos falar um pouco mais sobre a armadura de Deus, os processos de fortalecimento da família. Em terceiro lugar, o objetivo do fortalecimento familiar é resistir às lutas contra o inimigo número 1 da família, o diabo e todo o seu exército. Olha o que diz a palavra de Deus nos versículos 11 e 12. Versículo 11, a segunda parte. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está alertando que existem forças que tentam nos derrotar a igreja, derrotar a família. E ele denuncia claramente quem são essas forças que estão tentando nos derrotar. Paulo usa uma palavra que não aparece em outro lugar, a palavra cilada. Dá a ideia de estratagema, de esquema, de uma manobra, um plano de guerra para confundir o inimigo. E Paulo diz que nós precisamos estar preparados contra as ciladas do inimigo. Não se iluda, meu querido, minha querida. O diabo tem uma estratégia traçada. Desculpem. Tem uma estratégia traçada para acabar com o seu casamento. Tem uma manobra traçada para afastar seus filhos do caminho de Deus. Tem um esquema montado para você trair seu cônjuge. Tem um plano de guerra para levar você, jovem cristão, a pecar na área sexual. Tem um plano de confusão para afastar você, sogra, da sua nora, seu genro e vice-versa. O diabo tem um plano estratégico para minar o valor que a igreja tem para a sua família. Hugh Edward Alexander, um piedoso ministro escocês, que viveu entre 1884 a 1957, em seu comentário sobre a carta aos Efésios, ele afirma: o diabo, querumbi decaído, tem seus métodos, sua estratégia, com milhares de anos de experiência. Se o Filho de Deus não for instruído pelo Senhor e por sua palavra, será apanhado desprevenido. Por causa de suas concepções irreais, será vencido.
E ele acrescenta ainda: Satanás tem manobras adaptadas a cada pessoa, cada situação, cada esforço para progredir. Ele tem uma manobra para cada marido, cada pai, filho, mulher, esposa, jovem, adolescente, criança. Esse plano está sendo traçado e executado todos os dias nas regiões celestiais. É uma luta que tem origem no campo espiritual, acima de tudo. É o espírito lutando. A carne, como diz Paulo, lutando contra o espírito contra a carne. Satanás lutando conosco a cada dia. Nesta luta, todos estão convocados a se alistar. Mulheres, homens, maridos, esposas, filhos, avós, não tem exceção. Todos nós temos que estar envolvidos, todos participando. A família não é vencedora se membros da família não têm interesse na comunhão com Deus. Famílias não têm estrutura se os seus líderes, pai ou mãe, são frios na fé, são indiferentes, são alheios. Não se preocupam com a sua própria vida espiritual, nem a vida espiritual dos seus filhos. Famílias onde os seus líderes, os pais, não são comprometidos com Deus. São famílias propensas a fracassar. Poucas famílias frágeis, fracas, despontam líderes, despontam pessoas, despontam jovens comprometidos com a causa do Senhor. Jovens e adolescentes que se despontam, que se despertam, que se consagram ao Senhor. São fruto de lares onde os pais têm compromisso com Deus, onde os pais têm prioridade a Deus em primeiro lugar. Colocam diariamente suas vidas no altar do Senhor. Servem de exemplo e de incentivo aos seus filhos. Falei nesta manhã que a alegria da mãe, acima de tudo, é quando vê o seu filho sendo bênção, sendo instrumento de bênção nas mãos do Senhor. É o seu maior gozo. Ela se alegra ao vê-lo bem profissionalmente, vê-lo bem materialmente, mas o seu maior gozo é ver o seu filho, sua filha, sendo instrumento vivo nas mãos de Deus. Mas, queridos pais, não se iludam. Isto, na maioria das vezes, só é possível quando esses filhos têm o exemplo no lar, o exemplo na família, o exemplo de compromisso real com Deus. E então, vendo esse compromisso, eles se espelham e assim o fazem. Estava vendo essa semana uma matéria sobre políticos que foram desonestos e que os seus filhos continuaram na política no mesmo caminho de desonestidade. Seguiram o mesmo exemplo. Por quê? Porque seguiram os passos do seu pai ou dos seus pais. Muitas vezes uma herança que vem desde os avós. Então, queridos pais, para termos famílias fortes, para termos igrejas fortes, nós precisamos de famílias comprometidas com o Senhor, que estejam revestidas da autoridade do Senhor, da armadura de Deus, para poder resistir às investidas do inimigo. Deus deseja lhe oferecer, com seus recursos, para que você e a sua família sejam fortes. A decisão está em suas mãos, está em nossas mãos. Nós temos que decidir, vamos ou não vestir as armaduras de Deus. Espero que a sua resposta seja sim, que você esteja disposto a se revestir do forte poder de Deus, estar fortalecido, porque assim nós formamos também uma igreja forte. Que a minha, a sua, a nossa família seja uma família forte, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. E você é parte nesta história. Amém, queridos?
Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa família, Deus nos abençoe como família. Cada membro possamos estar comprometidos com o Senhor. Eu vou orar, encerrando o culto, porque o Ministério de Louvor vai entrar em seguida com a música final. E nós estaremos assim, nos despedindo, desejando a todos uma semana feliz, uma semana abençoada, uma semana nas mãos do Senhor e convocando você para a próxima terça-feira estarmos juntos na live de oração. Terça de oração. Estaremos juntos clamando ao Senhor neste dia. Nós queremos aqui também destacar, que eu esqueci, o trabalho que o nosso Ministério Jovem fez ontem, um culto na sala de oração, foi muito interessante, um culto, uma live em que eles puderam participar, compartilhar. Deus abençoe a nossa juventude, o nosso ministério, para que nós possamos juntos crescer. E nesses dias de isolamento, nós não vamos nos isolar, nós vamos estar juntos, compartilhando, participando, evangelizando os nossos familiares, orando por eles, enfim, envolvido com o nosso compromisso com Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Deus. Nós Te agradecemos, nós bendizemos o nome do Senhor e pedimos em nome de Jesus que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. Que aquilo que não foi possível transmitir, que o Teu Espírito, ó Pai querido, possa fazer a tradução aos nossos corações e mente e aplicar às nossas vidas. Oro por cada família, particularmente aquelas que nos acompanham nesta hora, mas os nossos familiares sejam alvo da graça e da bondade do Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, dá-nos uma semana de gozo. Comprometidos contigo queremos estar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe vocês, pessoal do Ministério de Louvor. Seja louvado através da minha, da sua, das nossas vidas. Sejas meu universo.